Boa tarde. Vamos iniciar hoje 31 dias de desafio lendo Provérbios, estudando Provérbios. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, iniciando falando sobre a sabedoria e o livro de Provérbios. No início fala bem assim, Provérbios 1, de 1 a 4, fala o objetivo do livro de Provérbios, que é para conhecer a sabedoria e a instrução, reis de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria e da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. Esse é os principais objetivos do livro de Provérbios. Então, quando você vai olhar na parte essa parte inicial, você vê que fala sobre receber instrução e sabedoria. E lembrando, o livro de Provérbios, ele não tem só princípios. Ele tem parte de instrução, e instrução gera resultado. O que significa isso? As instruções que tem em Provérbios de como você agir com seu parceiro, como não ser fiador, e outras instruções comportamentais entre pessoas e também de relacionamento com Deus. E outras instruções financeiras, instruções de moral, instruções de ética. Ou seja, essas instruções, elas vão te gerar um resultado. Agora, os princípios vão trazer uma promessa. E no livro de Provérbios tem diversos princípios e diversas instruções. Eu só quero deixar bem clara a diferença de que a instrução te gera um resultado. Então, você fazendo aquilo, você vai ter um determinado resultado bom ou ruim. Ou a questão do princípio que vai te gerar uma promessa. Ou seja, se você cumprir aquele princípio, já tem uma promessa estabelecida sobre a tua vida. Qual é a diferença? O princípio, se você se diz cristão, o princípio você tem que obedecer. Não é uma faculdade. A instrução, você obedece se você quiser. Se você quiser ter aquele resultado, você obedece. Se você não quiser, você não obedece. Mas aí você vai ter a consequência. Já está determinado ali o resultado. Então, se você observar, por exemplo, quando fala sobre o preguiçoso, fala que sobre o preguiçoso sobrevirá a pobreza. Então, se você não quer a pobreza, você toma, ok, ou seja, é uma instrução. Você obedece se você quiser. Mas se você agir daquele jeito, você vai ter uma consequência. Entende? Agora, princípio. Por exemplo, fala que o generoso prosperará. Então, não importa se você está dentro de uma igreja, se você está fora de uma igreja, se você cumprir esse princípio, você vai prosperar. Entende? Então, porque o princípio, ele carrega uma promessa de Deus. E Deus não mente. Ele cumpre tudo o que ele fala. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Entende? Então, quando a gente vai lendo o livro de Provérbios, a gente vai ver nessas questões, que tem tantas instruções como princípios, ok? E agora no início, o primeiro capítulo de Provérbios, hoje é dia 1º, a gente vai ler o primeiro capítulo e assim sucessivamente até terminar o livro de Provérbios inteiro, ok? E hoje a gente vai falar sobre o primeiro. Então a gente iniciou falando sobre que o livro de Provérbios visa te dar, conhecer a sabedoria e a instrução, entender as palavras do entendimento. E qual é a diferença entre entendimento e conhecimento? Conhecimento, você investe e você aprende algo. Entendimento é a capacidade que Deus te dá de te dar coisas reveladas por trás da letra. Então, é a capacidade que Deus te dá de compreender e aplicar a palavra. Entende? Então, eu posso compreender algo. Se eu não consigo pegar esse aprendizado, esse conhecimento e colocar em prática, eu só tenho conhecimento. Eu não tenho entendimento. Porque o entendimento me leva a praticar o conhecimento. Ok? Para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento de discrição. Então, se você reparar, ele também te dá prudência, ele te dá... em outros capítulos a gente vai ver mais à frente que vai falar sobre isso, ok? Versículo 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. Então, se você é uma pessoa sábia, você ouve mais do que fala. Então, você ouve e por ouvir, você aprende mais. Ok? E o homem de entendimento, ou seja, aquele que consegue aplicar, receberá conselhos, sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação,
as palavras dos sábios e seus enigmas. Tem coisa mais enigmática do que a palavra de Deus? Vamos lá. Tem muitas coisas aqui que só é revelada pelo Espírito Santo. Você não entende racionalmente, humanamente falando. Entende? Sua mentalidade não consegue compreender. E quem é que revela? O Espírito Santo. E eu queria até, aqui abaixo eu vou falar sobre isso, mas então vamos continuar. Senão eu vou antecipar informações. O 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí, quando você vê em outra Bíblia, na Almeida, por exemplo, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em outras Bíblias, o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando você fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, eu queria esclarecer sobre o temor do Senhor, porque durante muitos anos você acreditou que o temor do Senhor era medo de Deus. Então, se eu tenho medo de Deus, se eu tenho pavor de Deus, então se eu tenho medo de ir para o inferno, se eu tenho medo do pecado, se eu tenho medo, não é que você tem que praticar, mas se você tem medo do castigo de Deus, então eu estou já num caminho certo para a sabedoria. Não é isso. Em Provérbios 8:13 diz o seguinte, eu faço questão de ler. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa e odiar todas essas coisas. Então, se você pratica o mal, e o que é praticar o mal? Às vezes a gente acha que é fazer mal intencionalmente para o outro. Não. Praticar o mal é a ausência de praticar o bem. Toda vez que você pode fazer o bem, você não faz. E isso está inserido, inclusive, a questão de os seus dons que você está ocultando, as coisas que Deus está mandando você falar e você não fala, as unções que você tem e você não exerce. Por quê? Deus dá os dons espirituais para a edificação da igreja. Se você tem dons, se você tem talentos que você está omitindo, ocultando, você está privando a sociedade, você está privando as pessoas de serem abençoadas pela sua vida. E isso é deixar de praticar o bem. Entende como é profundo? Ou seja, odiar o mal é não praticar o mal, mas também fazer o bem. Porque se eu não faço o bem, eu estou praticando o mal. Porque o mal é a ausência das coisas boas. O orgulho e a arrogância. O orgulho é interno. É um sentimento de que eu sou melhor do que alguém. É um sentimento interno. É uma coisa interna. Nem sempre você manifesta. Muitas vezes você vê uma pessoa, um falso humilde. Internamente é cheio de orgulho. Mas ele não transparece isso no comportamento. É só interno. A arrogância é a manifestação do orgulho. Porque na arrogância eu já tenho aquilo interno e eu manifesto com atitudes e comportamentos. O mau caminho são todos aqueles caminhos que te levam para longe do seu Criador. Todos. E a boca perversa é falar a maldade, é falar mal dos outros, é fofocar, é mentir. É tudo aquilo que torna a sua língua má, a sua língua perversa, a sua língua que gera morte. Tudo que você fala que gera morte é um falar perverso. Então, se você amaldiçoa seu filho, seu casamento, seu marido, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu chefe, isso é um falar perverso, porque você está trazendo para a sua palavra coisas que danificam a sua essência. Você está agindo de forma incoerente com quem você representa. E está agindo de forma incoerente com quem você é. Então, o falar perverso não é só xingar, como alguns pensam. O falar perverso também está inserido tudo aquilo que te afasta de uma palavra doce, de uma palavra de bênção, de uma palavra de unção, de uma palavra que representa a vida. O que sai da sua boca gera morte ou vida. Se gera morte, você já tem um falar perverso. Agora, se gera vida, você está no caminho certo. Do mesmo jeito que o mau caminho é se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. O mau caminho é tudo aquilo que te afasta de Deus. O caminho bom é tudo aquilo que te aproxima. Do mesmo jeito, a boca perversa. Perversidade é tudo aquilo que direciona a sua boca a falar coisas que geram morte. O fruto daquilo que você está falando é morte. Fofocar das pessoas, amaldiçoar as pessoas, falar mal e assim sucessivamente.
ok? Então vamos voltar para o primeiro capítulo. Então o temor do Senhor é odiar o mal, orgulho, arrogância, mau caminho, boca perversa e é isso. Então lá no primeiro capítulo de Provérbios fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras traduções está a sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sim, porque se eu não tenho o Espírito de Deus, se eu não tenho discernimento, por que eu vou querer sabedoria? Porque a sabedoria vai me forçar a andar num caminho que quem está no caminho das trevas não quer andar. Então é lógico que vai desprezar a sabedoria e a instrução, porque a semente que está no coração é a rebeldia, é a desobediência. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. E aí isso aqui está inserido também lá no mandamento, né? Honrar pai e mãe, que tem várias promessas. Aqui no livro de Provérbios tem diversas promessas para quem honra pai e mãe. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça, cobertura espiritual e correntes ao teu pescoço. O que você consegue movimentar para a direita ou para a esquerda um pescoço que está acorrentado? Dificilmente, né? Mas, então, o que é essa corrente no pescoço? Em outras traduções, fala pérolas para o seu pescoço. É como se o seu pescoço tivesse uma direção firme, ou seja, sua cabeça não vai ficar se desviando por qualquer coisa. Ele vai ter uma resistência, um posicionamento firme, você vai ter uma direção firme, você vai saber para onde ir. Então, essa é a promessa que está nesse princípio de honrar pai e mãe. Então, filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas, ou seja, não permitas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo, vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos e encheremos as nossas cabeças de despojos. Ou seja, eu vou fazer o mal para o outro para me beneficiar. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminhos com eles. Refreia o teu pé de suas veredas. O que é andar no caminho de pessoas assim? E aí a gente volta lá para Salmos 1 que fala, não sentar na roda dos escarnecedores, né? Só que o que é isso? Isso não significa que você vai simplesmente, não vou falar com as pessoas. Gente, não é isso. Quando fala para você não andar no caminho, o que é andar no caminho? É viver como aquelas pessoas. Não adianta nada eu estar na igreja e eu não falar com pessoas que são em barzinho, por exemplo, mas dentro da igreja eu sou um escarnecedor. Eu sou um fofoqueiro, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. Então, não andar no caminho dessas pessoas significa não viver como elas, nas veredas delas, por onde elas passam. Não se comportar como eles. Não se comportar como pessoas que não cumprem princípios. Espante-se. Tem muitas pessoas que não vão todos os dias para a igreja que cumprem muito mais princípios do que a gente que vai todos os dias. Então não julgue as pessoas por rótulos de denominações. O que eu estou falando é, olhe, a Bíblia fala isso, olhe os frutos e conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, pelos resultados, por aquilo que aquela pessoa profere, pelo estilo de vida que ela vive, você vai conhecer as raízes daquela árvore. Você vai saber se aquela árvore é do bem ou do mal. Mas isso não se refere a pessoas, se refere a comportamentos. Eu não posso permitir que a minha vida seja conduzida e caminhe em direção a algo que me afaste de quem eu sou. Então, quando fala aqui, filho meu, não andes tu no caminhos com eles, refreia o teu pé de suas veredas, não quer dizer que você vai rejeitar as pessoas, você vai isolar, vai tratar mal as pessoas, não é isso. É você não se comportar como elas. Porque não adianta nada falar da boca para fora, eu não sou como eles, mas se fazer é pior. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Certamente a rede é estendida e vão à vista de qualquer pássaro. E espreitam o seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho. Lembrando que esse versículo aqui está falando que pessoas estão chamando alguém para cometer crimes, para cometer questões, para se beneficiar financeiramente. Ter despojos, dinheiro, despojos de guerra, eram bens, né? Então,
Quando eu falo que tá falando o quê? Você tá fazendo tudo que você pode para ter dinheiro, a qualquer custo, inclusive matando o teu próprio irmão. Pode ser matando com a língua, pode ser matando mentalmente, pode ser matando emocionalmente. Porque o mandamento de não matarás não inclui só não matar fisicamente. Você pode matar uma pessoa com a sua boca. Toda vez que você amaldiçoa ela, você está matando a alma dela. Você pode matar uma pessoa emocionalmente, ferindo as emoções dela. Você pode matar uma pessoa espiritualmente, tirando a fé dela. Então não é só sobre matar fisicamente, mas a morte, ela é representada de várias formas. Então, aqui tá falando exatamente, ó, assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho. Ou seja, que faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Que toma a vida dos que a possuem. Ou seja, e se você tem ganância, isso vai sugar a tua vida, vai drenar a tua vida. E é interessante, porque eu até anotei aqui, ó, sobre a ganância. Que a ganância, na verdade, ela é escassez. Por que é escassez? Geralmente falam que é escassez só pobreza, né? Mas olha só, pensa comigo. O bloqueio de escassez, ele está relacionado à ganância, à avareza e não ser bom o suficiente. Porque na ganância, eu quero ter muito dinheiro para nunca me faltar. Na avareza, eu quero guardar muito para nunca me faltar. E não ser bom o suficiente, esse pensamento me leva a crer que está sempre me faltando algo. Nos três, você percebe uma coisa em comum, a falta. Sempre está me faltando algo. E aí, qual é a questão? A escassez é exatamente isso. O sentimento constante de que está me faltando algo. E a ganância é uma escassez. Porque eu quero ter muito dinheiro para nunca me faltar. Para nunca me faltar comida, nunca me faltar viagens, nunca me faltar roupas, nunca me faltar sapatos, nunca me faltar casa, enfim. Então, isso é uma coisa que danifica. E a Bíblia diz em Provérbios que isso mata a sua vida, isso arranca a sua alma. A sabedoria clama lá fora. Ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e na cidade. Ela clama sua palavra dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, e estendi a minha mão, e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quiseste minha repreensão. E aí, olha só como é pesado isso. E por causa desse capítulo, parece muito com Jesus, né? Porque ele veio, ninguém aceitou, todo mundo rejeitou. Mas para pensar o seguinte: não é errado dizer que sabedoria é uma pessoa e é a pessoa de Jesus. Por que não é errado? Porque, na verdade, a sabedoria divina, ela é um dom do Espírito Santo. Tá lá em Coríntios. Ela é um dom do Espírito Santo. Então, se a sabedoria é um dom do Espírito Santo, ele é a pessoa do Espírito Santo. Se você ler em Provérbios 4 e 8, você vai ver as características da sabedoria, e a gente vai ver mais à frente, mas você vai ver como que a prudência, a inteligência, as características dela apontam para a figura do Espírito Santo, que são as mesmas coisas que estão dizendo lá na frente no Novo Testamento. Então, ou seja, não é errado falar que é a pessoa de Jesus também, porque eles três são um, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não está errado também. Embora o mais adequado seria falar que é a pessoa do Espírito Santo por causa das características que ele tem, que a sabedoria tem, e as características que o Espírito Santo tem, que estão descritas na palavra, ok? Mas a consequência de ignorar a sabedoria é: eu também rirei de vossa calamidade. Zombarei quando o vosso temor chegar. Presta atenção, isso aqui é uma instrução. Tá falando que, adquira sabedoria para que não te sobrevenham certas coisas. Tá te orientando, você adquire se você quiser. E a Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria e fé, peça e Deus dá. Então, a sabedoria não é algo... tem duas sabedorias, gente. Tem a sabedoria que é o conhecimento humano. Correção, a sabedoria humana que vem de experiências vividas.
E tem a sabedoria divina, que é um dom do Espírito Santo, que transcende qualquer questão material, qualquer questão humana, é uma questão espiritual. Eu tenho revelações divinas acerca de determinadas coisas, eu consigo ter um discernimento aguçado, entende? Então não tem a ver com o meu comportamento. Aí, o que acontece? Obrigada, Anis Braga. Então, o que acontece? Quando você vê, você recusa a instrução do Pai, a instrução da palavra, a instrução, a repreensão. Teve uma pessoa que fala assim, nossa, Dani, você só gosta de palavra dura, né? Não é isso. É porque eu já tenho várias promessas de Deus. Eu quero palavras que vão me consertar. Palavras que vão falar assim, abrir minha visão para ver no que eu estou deixando de acertar. Para que eu corrija a minha rota e acelere o meu processo de cumprimento das minhas promessas. Não é porque eu gosto de apanhar, não é porque eu gosto, não é isso. Mas as palavras de repreensão, elas nos edificam. Elas abrem os nossos olhos, tiram as escamas, para a gente ver o que a gente pode ser melhor. Então não é algo ruim, é algo por amor. Pense, Deus nunca repreenderia alguém que não ama. Porque Ele só corrige o filho que Ele ama. E às vezes, ontem mesmo a gente estava no encontro da mentoria, a gente estava no encontro de leitura, e uma das coisas que eu falei lá é, Deus nos testa para trabalhar o nosso caráter. Ou para nos revelar algo que nós temos e não vemos, ou para nos trazer luz a algo que a gente não está vendo. Que a gente está fazendo algo errado e não está vendo. Então, se você seguir, você vai ver. E a consequência para quem recusa a repreensão, a sabedoria, eu rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me reencontrarão. Porque odiaram o conhecimento. Conhecimento a gente falou no início da live, conhecimento é aprender. Aprender algo. E não escolheram o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Odiar o mal, o falar perverso, orgulho, soberba, orgulho, arrogância, mau caminho. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. E aqui está falando o seguinte, eu estou tentando de ensinar vocês e vocês estão me recusando. Eu estou tentando instruir vocês e vocês não estão me ouvindo. Então, então vocês vão andar sozinhos. Porque eu não tenho como ajudar quem não quer ajuda. Eu não tenho como instruir quem não me escuta. Então, o que está sendo a instrução e a repreensão aqui se vocês me escutarem, eu tenho como dar prosperidade, prudência, inteligência, conhecimento, entendimento, sabedoria. Mas se vocês não me escutarem, eu não tenho como ajudar. E aí fala, então, e eles não quiseram o meu conselho e desprezaram. Portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho. Por quê? A partir do momento que você não anda na instrução alinhada com aquele que te criou, ou seja, eu estou andando com uma viseira nos olhos, eu estou andando assim, achando que estou sabendo das coisas, estou ignorando aquele que me criou, o que vai acontecer? Eu vou plantar sementes na minha jornada. E essas sementes vão gerar árvore e vão gerar frutos. Gente, princípio da semeadura. O que você plantar, você vai colher, bom ou ruim. Então, qual é a forma mais acertada de você tomar decisões acertadas? Ouvindo aquele que te fez. O menor risco possível é ouvindo aquele que te fez. E se você não ouve, ou então se ele fala e você não escuta e não obedece, você vai ter a colheita dessa desobediência. E não é castigo, é consequência de uma desobediência, do pecado de desobediência. É muito fácil a gente culpar Deus, às vezes, pelas coisas ruins que nos acontecem. Mas quantas vezes a gente para falar assim, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para ter... O que foi que eu fiz, o que eu plantei, o que eu semeei para colher esse fruto? Porque presta atenção, o princípio é para todo mundo. Obedece quem quer.
E o princípio da semeadura é o que você plantar, você vai colher. Se é bom ou é ruim, a escolha é sua. Não dá pra gente culpar a Deus pelas consequências das nossas escolhas, porque o que Ele mais respeita são as nossas escolhas. Uma vez me perguntaram assim, Dani, se Deus sabe que a gente pode escolher coisas ruins, por que Ele não fez a gente obedecer a Ele obrigatoriamente? Seria muito mais fácil. Aí eu falei assim, pois é, mas Ele não quer um robô. Ele quer uma pessoa que esteja com Ele por amor. Que o obedeça por amor, não por obrigação. Ele quer construir um relacionamento. Não se tem relacionamento dentro de uma prisão. Se nós fôssemos obrigados a obedecer a Deus e não tivéssemos escolha, não existiria um relacionamento. Seria o Criador manipulando o robô. Nós seríamos um robô. E não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para que a gente pudesse realmente viver o extraordinário por amor a Ele. Que a gente vivesse a palavra dEle por amor a Ele. Por gratidão pela vida que nós temos. E não simplesmente porque papai mandou, sim senhor. Entende? É por amor. Alguns falam... Eu ouvi uma vez uma explicação sobre a árvore lá do fruto do bem e do mal. E eu achei fantástico. Perguntaram assim para a pessoa... Por que se Deus sabia que Adão e Eva iam comer da árvore, por que colocou a árvore lá? Porque Ele podia não ter colocado e Adão e Eva viver lá no paraíso para sempre, nunca ter desobedecido. Mas aí a pessoa falou bem assim, se te levassem para Maldivas e falasse assim, exatamente, se Deus falasse, se te levassem para Ilhas Maldivas e dissesse assim, você nunca mais vai poder ver sua família, tá tudo pago aqui, você nunca mais vai poder ver sua família, você nunca vai poder voltar para sua terra, você vai ter que ficar aqui para sempre. Você ia querer ficar nas Ilhas Maldivas? Aí um monte de gente fala assim, não, porque todo paraíso sem uma porta de saída é uma prisão. Se no Éden Deus não tivesse colocado aquela árvore, o homem não teria escolha. Hoje é fácil a gente reclamar do livre-arbítrio porque a gente não quer obedecer. Mas se você obedece, é igual direito penal, gente. Presta atenção. É o seguinte, o que é o direito penal? É um direito seguinte, você obedece, você tem vida, você tem liberdade. Se você desobedecer, você vai pagar. É simples assim o direito penal. Se você nunca matar alguém, você nunca vai pra prisão. Agora, a palavra de Deus, ela tem várias instruções que te geram vida, tem princípios que te geram promessas. A escolha de obedecer ou não para colher o melhor dessa terra é nossa. Em cada escolha. E às vezes a gente acha que o livre-arbítrio só se manifesta quando são grandes decisões, casamento, comprar uma casa, mudar de estado, mas o livre-arbítrio se manifesta em cada mínima decisão que você toma. É onde um troco que você recebeu errado e você não devolve pro cobrador. É uma desonestidade pequenininha, é uma mentira pequenininha. Ah não, mas só foi para evitar conflito. É mentira do mesmo jeito. É semente que não produz vida. E as sementes que produzem morte vão gerar morte. As sementes que produzem vida vão gerar vida. O livro de Provérbios, o que ele mais quer é nos instruir. Para mim, o livro de Provérbios é o livro mais autoexplicativo e que nos ajuda a ter uma compreensão de rumos decisões que a gente pode tomar. Então, se você prestar atenção, aqui no final, quando fala assim, portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Ele está falando, lamento, mas vocês estão andando pelas próprias pernas e eu não tenho como me meter. Porque a partir do momento que vocês decidem andar sozinhos, eu tenho que respeitar a decisão de vocês. E aí fala, por quê? E aí entra a questão do esforço próprio. Próprios artifícios. Na minha força eu vou conseguir, na base do que eu sei eu vou conseguir, na base, ou seja, eu acredito que eu tenho tudo que eu preciso para conseguir aquilo, quando na verdade eu não tenho nem metade. Porque eu não me conheço plenamente tanto quanto quem me criou. Só quem tem o radar, o mapa de você, é Deus. Não tente descobrir uma vida longe dele. Porque eu já tentei fazer isso e não deu certo.
E foi mais doloroso e o maior arrependimento que eu tenho é de ter me afastado. Por quê? Porque gerou tantas sementes ruins que eu não precisaria ter passado se eu tivesse obedecido. Então não fala aqui porque eu sou melhor, não. Vai por mim, eu já passei por isso. E de vez em quando eu tomo decisões que não são coerentes com quem eu sou. E estou lapidando. Mas estou sendo treinada, estou sendo forjada, estou sendo queimada no fogo para ser o melhor que eu posso ser. E nós vamos juntos nisso. E é desse jeito que funciona. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém tem todas as respostas. Só Deus. Então, se você quer descobrir quem você é e quem é a sua essência, o que você pode decidir de melhor nessa vida, siga aquele que te criou. Ele é o seu criador. Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa. Andar sem ele é como você é um cego andando no tiroteio. É você andar na escuridão sem ver nada, sem saber para onde ir, tomar decisões erradas, plantar sementes sem nem perceber e isso gerar resultados péssimos na sua vida. Porque o desvio do simples o matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Porque quando você é próspero, presta atenção, você pode ter promessas grandiosas na sua vida. Mas Deus sempre vai querer te testar para arrancar de você aquilo que você precisa tirar e colocar aquela habilidade, aquela coisa que você precisa para se sustentar quando chegar na sua promessa. Se você recebe uma prosperidade, prosperidade não é só financeira. Às vezes é em outras áreas da vida. Às vezes é na família. A prosperidade é uma vida abundante, é plenitude naquela área da sua vida. Então, pode ser financeira, mas se você tem muito dinheiro, por exemplo, e você não tem sabedoria, você não tem gestão, você não tem maturidade, você destrói você, a sua casa, a sua família. Porque todo o seu foco vira o dinheiro. Você corrompe seus valores. Então, por isso que fala que o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Porque eles não têm a sabedoria para discernir que decisão tomar, que caminho andar, que rumo ir. Mas quem me ouvir habitará em segurança. Olha a promessa. Tá vendo a diferença? Quem ouvir habitará em segurança, ou seja, é uma confirmação. Ele está afirmando, você terá segurança. A instrução vai te gerar um resultado. Agora, o princípio da obediência, de obter sabedoria e de obedecer à vontade do Pai, vai te trazer segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Então, se você está precisando de paz na sua vida, busca aquele que te criou. Porque é uma promessa que se você tiver o Espírito Santo dentro de você, que é a própria sabedoria, se você tiver Jesus dentro de você, você vai ter segurança e você vai ter paz, porque você vai ter a essência sua, que é ser filho de Deus, ativada. Você vai ter a própria força do Espírito Santo operando através de você. Então, se você sente essa força dentro de você, você não tem por que temer o mal. Porque você está seguro em quem te fez. Você sabe quem está dentro de você. Você sabe quem você é. Você tem segurança nas suas decisões e por isso, por saber que você está decidindo pautado em um direcionamento de quem te fez, você não tem medo das consequências, porque você sabe que tomou a decisão certa. Não porque você sabe tudo, mas porque você sabe quem te instruiu aquilo. Então, o primeiro capítulo é isso, e em resumo adquirir sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, que a figura é a pessoa do Espírito Santo e um dom do Espírito Santo. Adquirir conhecimento, que é aprender. Entendimento, que é aplicar o conhecimento, ou seja, aplicar o que você aprendeu. Obedecer às instruções do Pai. E se afastar dos caminhos e das veredas, ou seja, não se portar como nada que te afasta daquilo que você é e nasceu para ser. Ou seja, tudo que te afasta de Deus, esteja longe e seja perto dele.
porque ele vai te dar o discernimento, a sabedoria, a espiritualidade, a conexão, os insights necessários para você tomar a decisão certa, para você saber o que falar na hora certa, calar na hora certa e fazer todas as coisas que apontam para aquele que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor é quem odeia o mal, falar perverso, orgulho, arrogância e a maldade e o mau caminho, ok? Um beijo, bom domingo para todos e até amanhã, 1h, tá bom? Beijo!